Olá, meu nome é Carla Greco, eu sou cirurgiã dentista, eu sou especializada em ortodontia e semiologia, mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a periodontia. Na verdade, é muito comum a gente achar que nosso paciente sabe higienizar, fazer a higienização correta, e mais comum ainda, a gente achar que a gente sabe como orientar, nós dentistas sabemos como orientar nosso paciente a higienizar. Mas esse fator, esse passo a passo, assim, de higienizar, de orientar o paciente corretamente, ele é muito importante, porque a higienização do paciente, ele saber fazer uma higienização correta, vai determinar o sucesso dos tratamentos que a gente realiza. E, na verdade, o que a gente percebe é que o paciente acha que sabe escovar e o dentista acaba negligenciando um pouco nessa fase, nessa etapa de tratamento que é orientar. Porque, na verdade, o que acontece é que os dentistas deixam para orientar o paciente no final do tratamento, e essa orientação, ela tem que ser no início do tratamento, porque aí você tem tempo de ir observando durante o tratamento se o paciente está fazendo isso de forma correta, para que quando você finalize o tratamento, você tenha certeza de que essa manutenção da higienização vai garantir a manutenção do seu tratamento e evitar que outras doenças apareçam. Então, a gente vai falar um pouquinho de um passo a passo de como você deve orientar o seu paciente em relação à higienização, né? Para que fique uma condição que ele entenda e você possa também depois verificar o resultado da evolução desse processo, se ele está fazendo corretamente ou não. Então, quando você recebe o paciente no seu consultório, depois que você faz a avaliação e o diagnóstico, o primeiro passo que você tem que fazer é orientar a higienização, antes mesmo de começar esse tratamento. Então, para isso, você vai pedir que o paciente leve, na primeira consulta dele, a escova dental dele, mas a escova que está em uso, é importante salientar que ele não compre uma escova nova, que ele leve a escova dele, porque você fazendo a avaliação da escova dele, você vai já determinar algumas características de como esse paciente faz a higienização. Então, primeiro, quais são as características da escova? Sempre uma escova de cabeça pequena, para que possa chegar até os últimos dentes, principalmente se o paciente tiver um terceiro molar erupcionado. Muitas vezes o paciente tem uma escova de cabeça grande e não consegue chegar na face vestibular dos últimos dentes, então ele acha que está higienizando e não está. As cerdas têm que ser macias, porque a escovação, ela não é força, ela é técnica, então as cerdas têm que ser macias. E um cabo que dê para aprender corretamente. Utilização do fio dental, então falar para o paciente utilizar fio dental, dar preferência para fio à fita, né? A fita dental ela só vai ser indicada quando o paciente tiver um pouquinho mais de espaço entre os dentes. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí você vai conseguir, olhando a boca daquele paciente, caracterizar essa higienização. Porque tem pacientes que têm perda dentária, aí houve giroversões nos dentes, aumento do espaço, então ele não consegue passar o fio. Aí onde ele não consegue passar o fio porque o espaço é grande, ele vai ter que entrar com uma escova interdental. Então tudo isso você tem que avaliar para poder orientar o paciente. Então a primeira fase, depois que o paciente levou a escova e você fez essa avaliação, orientou o paciente em relação à escova dele e a escova que ele tem que usar. Lembrando que o paciente precisa ter esse domínio, então você precisa entender que ele está fazendo o processo correto. Você vai pegar um modelo e antes de orientar isso na boca do paciente, com o modelo e escova e fio dental, você vai mostrar para que ele possa ter uma visão fora da boca dele, porque quando você vai mostrar isso para ele, ele está com o espelho, você está mostrando, é mais difícil de visualizar. Então primeiro mostra com o espelho, e com o modelo, né? Você vai mostrar no modelo, depois você vai fazer isso na boca dele, orientar, avaliar essas condições específicas do paciente. Então, se ele precisar usar uma escova interdental, você vai mostrar os lugares onde ele precisa usar uma escova interdental, avaliar se esse paciente tem muita retração, porque se ele tem muita retração, significa que ele está fazendo muita força na hora de escovar. Depois desse processo que você orientou ele, no modelo e na boca, você vai pedir para que o paciente higienize, faça uma higienização, passando o fio dental
e escovando, para que você possa verificar se o paciente entendeu o processo. A gente entende que ali, muitas vezes, você ainda tem dentes com retração, né, retenção, então restaurações que estão com excesso, dentes cariados que podem facilitar o acúmulo de biofilme. Você ainda tem ali, como você não iniciou o tratamento, você ainda tem fatores locais ali que possam estar dificultando o processo correto da higienização. Mas o importante nesse momento é você introduzir o hábito para o paciente, né? A maioria dos pacientes que chegam ao consultório não fazem uso de fio dental. Então, e é muito importante que você esclareça para esse paciente que se ele só escova, ele não está fazendo a higienização correta. Então, se ele não higieniza corretamente, por quê? Onde o fio dental vai, escova não vai. Então, se ele não higieniza corretamente, ele vai deixar restos alimentares ali, vai formar placa e cálculo, e isso vai gerar a doença. Então, é importante que ele saiba a importância. Esse momento, mesmo que ele ainda não consiga tecnicamente fazer perfeitamente, porque ele tem ali fatores que estão dificultando, você já está introduzindo o hábito, você já está mostrando para ele a importância que tem de higienizar, porque ele tem que entender que se você fizer um tratamento, por melhor tratamento que você faça, e ele não consiga manter a higiene, você vai perder esse tratamento e ele vai perder o investimento dele. Então ele precisa ter esse controle. Mesmo que nesse momento você ainda tenha algumas características que dificultam, tem lugares que ele está passando fio que está esgarçando por conta de restauração, de cárie, ele precisa entender o processo. Então ele vai fazer essa higienização com você no seu consultório, você vai corrigir o que precisar ser corrigido nesses detalhes, e você, durante o tratamento, você vai acompanhando, vai mostrando para ele, olha, aqui ainda está com placa, você não está higienizando corretamente aqui, não vai aprimorando, supervisionando essa escovação que você orientou, para que ao final do tratamento ele esteja já treinado. E aí, com o tratamento concluído, ele não vai ter mais fatores de retenção, né? Então não vai conseguir higienizar corretamente, mas o mais importante é que o hábito já foi introduzido. Eu costumo, como a maioria dos pacientes que chegam no consultório não tem hábito de passar fio dental, eu falo para eles assim, vamos fazer um acordo então. Já que você não tem o hábito de passar o fio dental, o acordo que nós vamos fazer você vai passar, a partir de hoje, você não vai mais dormir sem passar fio. Então, orienta o paciente. Você jantou? Não vai comer mais nada? Vai pegar o fio dental, passar dente a dente como eu te ensinei, como você treinou, e não vai dormir mais sem passar fio dental. Porque existe uma teoria de que quando o paciente, né, quando a pessoa faz o mesmo processo por 21 dias, isso fica, um hábito já fica intrínseco na pessoa. Então, eu falo desta forma. Então, nós vamos iniciar assim. Porque a minha experiência diz que se você fala para um paciente que não tem hábito de passar o fio, para ele passar 3 vezes, ele não vai passar. Então a gente inicia passando à noite. Quando a gente vê que esse hábito já está intrínseco, você fala, olha, se você tem o hábito de comer de manhã, você precisa passar de manhã e no almoço, né? Você ouve 1000 desculpas no consultório. Tenho 15 minutos de almoço, eu não consigo passar fio, Mentira, a pessoa consegue, é só se policiar. A partir do momento que você coloca para a pessoa a importância, ela vai entender e vai fazer. É difícil, é difícil. Quanto mais adulto, mais idade, a pessoa tem mais difícil de introduzir o hábito. Mas o que eu vejo é que a maioria dos dentistas não orienta. Então, o recado de hoje é esse. Vamos orientar o nosso paciente para que a gente consiga, através dessa orientação, que ele não desenvolva mais doenças, que ele entenda que ele consegue evitar as doenças bucais e que ele perpetue e mantenha os resultados do tratamento que a gente realizou. Isso é o mais importante. Esse vai ser o diferencial do profissional, do dentista formado, recém-formado ou formado a tempo, que está acompanhando o mercado, a tendência de mercado, que é uma odontologia que promove a saúde, que realiza a prevenção e está preocupado com o bem-estar e a autoestima desse paciente. Então, você quer ser diferente? Começa fazendo isso, orientando o seu paciente a higienizar e manter o tratamento que você realiza. Se você gostou desse recado e quiser mais informações, veja o conteúdo de periodontia na plataforma Nova Classe. Esse vídeo
é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.